Olá, turma, tudo bem com vocês? A gente, em matemática, nós estamos estudando sequências e na aula passada nós iniciamos o estudo da APA, que é a progressão aritmética, que é um caso específico de sequência, onde cada termo que eu queira encontrar, eu vou sempre somar a uma constante que nós chamamos de razão. E aí nós encontramos uma formulazinha, lembram? É AN, vou colocar aqui para vocês de novo. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Essa foi a fórmula para encontrar o termo geral de uma PA. E aí, vou até repetir essa parte aqui da aula. Eu vou refazer essa parte aqui, tem até no vídeo passado, né? Se eu quiser achar o A4, que é o quarto termo dessa sequência. Então, isso aqui vai ser igual a 1 mais... Não é A4, então eu pego esse 4 menos uma unidade, que vai ser 3 vezes o R. E assim a gente vai conseguindo encontrar qualquer termo dessa sequência. O A12 vai ser A1 mais... 11 R's, né? 12 menos 1, 11. 11 vezes o R. E o A32 vai ser A1 mais 32 menos 1, 31. 31 vezes o R. E aí, cada termo dessa sequência tem um nome específico e eu vou colocar o que significa cada um nessa fórmula. O AN é exatamente o que a gente quer encontrar, né? O AN é o termo geral dessa sequência, ou nós chamamos também de último termo da sequência. Então, AN, termo geral ou último termo da sequência. Quem seria o A1? O A1 seria o primeiro termo dessa sequência. Primeiro termo da sequência. Quem seria o N? O N vai ser quando essa sequência ela for finita, né? A sequência finita é aquela sequência que tem início e fim. O N vai ser o total de termos, o total de números que essa sequência vai ter. Então, o N é igual... E o R foi a única coisa que eu fiquei enfatizando muito na aula passada, né? Como é que vai ficar apertado? Vou escrever aqui em cima. O R é a razão. É a razão dessa sequência. Então, por exemplo, se eu tiver uma sequência, vou colocar aqui em cima que tem um espaçozinho bom aqui. Sequência a gente inicia com parênteses. Aí vamos supor que essa sequência, o primeiro termo, A1, seja 2. E a razão, 3. Vamos dizer aqui que a razão dessa sequência R é igual a 3. Como que a gente faz para achar essa sequência? E vamos dizer que N seja 4, tá, gente? N igual a 4. Ou seja, ele está dizendo que aquela constante, aquele númerozinho que se repete sempre, que é a razão da PA, vale 3, e o N, que é o total de termos, total de números que essa sequência vai ter, vale 4. E o A1, que é o primeiro termo dessa sequência, vale 2. Então, quem vai ser o próximo termo? 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Próximo termo dessa sequência, 5 mais 3, 8. E essa sequência ela é finita, porque no meu exemplo eu estipulei 4 termos, eu falei que o N vale 4. Então, o último termo dessa sequência, 8 mais 3, 11. Tá bom, gente? E para finalizar o conteúdo da aula de hoje, que eu não quero me estender muito, a gente vai ver a formulazinha que nos fornece a soma dos N primeiros termos de uma PA. Então, SN, gente, esse termo aqui, SN,
é a soma dos n primeiros termos. Então, SN é a soma dos n primeiros termos Aí, como é que vai ser essa fórmula da soma? A1 mais AN vezes o N, tudo isso divididos por 2. E nós já sabemos o que significa, então, cada termo dessa fórmula aí da soma de uma PA. Então, o A1, eu já escrevi aqui, né, acima, é o primeiro termo da sequência. O AN é o termo geral dessa sequência, o último termo dela. Por exemplo, aqui no meu exemplo, quem seria o AN, que é o último termo da minha sequência? O A4 aqui está sendo o último termo. Vale quanto? 11. O N, que é o total de termos que essa sequência tem, isso tudo divididos por 2. Na aula de hoje, eu quero resolver alguns exemplos, não vou me estender tanto, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, não quero passar muito de 10 minutos. Então, resolvendo aí a letra A. Calcule o 20º termo da PA. Então, ele está querendo saber o A20, gente. Como que eu posso reescrever o A20? Pelo que a gente viu lá no início da aula. O A20 é o A1 mais 20 menos 1, 19 vezes o R. E aí eu vou substituir, de acordo com a sequência que foi dada aqui no enunciado, quem é o A1 e quem é o R. O A1 nós vimos que é o primeiro termo dessa sequência, né? Então, o A1 vale 26. O R é a minha razão. Para eu achar a razão de uma PA, aqui eu não verifiquei se era uma PA porque o enunciado já está afirmando que isso é uma sequência que representa uma PA. Mas lembra, nos exercícios que eu passei até na aula passada, eu passava várias sequências para vocês verificarem se ela era ou não uma PA. A gente tem que sempre pegar o termo que vem depois menos o que vem antes. Então, para eu achar aqui a razão, basta eu fazer, né? 31 menos 26, 36 menos 31, qualquer valor tem que dar o mesmo. Por exemplo, se eu pegar 36 menos 31, isso aí vai ser igual a 5. 46 menos 41, 5. 41 menos 36, 5. 31 menos 26 também está sendo 5. Então, essa é a minha razão. E o A1, né, que é o primeiro termo, vale 26. Então, vou substituir aí nessa fórmula. A20 vai ser igual. O A1, que é 26, mais 19 vezes o R, que vale 5. Então, numa expressão, a gente resolve primeiro a multiplicação. Então, A20 vai ser igual a 26 mais... Aí, vamos multiplicar aqui 19 vezes 5, que vai dar 95. Somando aí, o A20 vai ser igual a 121. Então, esse é o 20º termo da minha sequência. É bem parecido com um dos exercícios que eu passei para casa na aula passada. O próximo exemplo que eu quero resolver hoje é aplicando a fórmula da soma de uma PA, até para vocês observarem a diferença de um exercício que peça só o termo geral para um exercício que peça a soma. O último exemplo que eu quero resolver hoje é esse aí da letra F. Depois eu vou resolvendo os outros nas próximas aulas. A gente vai avançando aos poucos. Vamos determinar a quantidade total de palitos usada para se construir as 20 primeiras figuras. Então, na primeira figura, quantos palitos nós utilizamos? 4. Na segunda figura, quantos palitos foram utilizados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na terceira figura, quantos palitos foram utilizados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, ele quer saber o total, ó, vamos determinar a quantidade total de palitos usada para se construir as 20 primeiras figuras. Ou seja, ele quer que a gente saiba o total usado em todas as figuras. Na primeira,
na segunda, 4 mais 7 mais 10, até chegar, né, somando tudo no A20. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nesse exemplo é achar o A20, quantos palitos foram utilizados na 20ª figura. E depois a gente vai achar quantos palitos foram utilizados no total de todas essas figuras. Na primeira, mais quantos foram utilizados na segunda figura, mais quantos foram utilizados na terceira, a soma de tudo. Então, aqui a gente vai usar as duas fórmulas que nós vimos na aula de hoje. Vamos lá. Então, para eu achar o A20 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19 vezes o R. O R aqui está sendo... Como esse vídeo já passou de 10 minutos, eu acelerei um pouquinho aqui, porque a gente já viu essa primeira parte no outro exercício. Então, aqui, ó, a razão vai ser 7 menos 4, 3, e aí eu substituir na fórmula. O A1 vale 4, mais 19 vezes o R, que vale 3. 19 vezes 3, 57, 57 mais 4, 61. Então, essa sequência vai ser 4, 7, 10, até chegar no 20º termo dessa sequência, que vai ser a figura 20, que teve... a utilização de 61 palitos para construir a 20ª figura. E aí, para eu achar a soma de todos os palitos que foram utilizados em todas as 20 figuras, eu não vou ficar, né, achando termo por termo da sequência. Eu poderia achar e depois somava tudo, mas fica mais fácil aplicar na fórmula. Então, aqui, ó, vai ser A1, que vale 4, que é o primeiro termo da sequência, mais o AN aqui está sendo o A20. O A20 está sendo o último termo dessa sequência, que vale quanto? Ó, 61 vezes o N, que é o total de termos que tem essa sequência. Nós temos, a gente está vendo aqui no momento, 20 figuras, então vai ser N igual a 20. Isso aí divididos por 2. Aí eu posso já fazer a divisão aqui, ó, 20 divididos por 2 dá 10. Então, a soma das 20 do total de palitos utilizado nas 20 figuras vai ser 4 mais 61, 65, vezes 10. Então, a gente achou que foram utilizados na construção dessas 20 figuras, não é só na 20ª não, na 20ª foram utilizados apenas 61 palitos, mas em todas as figuras eu tive um total de 650 palitos, tá? Eu vou passar mais alguns exercícios na plataforma sobre soma de PA para vocês tentarem aplicar essa formulazinha, tá? Até a próxima aula, boa semana para vocês!